Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Já já nós vamos estar começando a nossa live de casais essa segunda-feira. Nós vamos aqui rapidinho compartilhar com alguns grupos. Aproveita e faz a mesma coisa você aí também, tá bom? Pronto. Pausa na música. Boa noite, olá, graça e paz. Eu sou o pastor Fábio. E eu sou a pastora Elaine. E juntos somos pastores fundadores do Ministério Casamento a 3, um ministério que tem por base, em princípio, implantar o reino de Deus nas famílias dessa terra. E nós estamos aqui juntinhos em mais uma segunda-feira de live de casais. E sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês, não é verdade, amor? Sim, como a gente tem dito aqui, toda segunda-feira é o que arde em nossos corações, né? É trabalhar com casais, com famílias, tá? É uma alegria muito grande, é uma honra muito grande poder servir vocês aqui na segunda-feira, né? Nós estamos aqui compartilhando um pouco daquilo que temos aprendido com Deus, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, temos aprendido com Ele, estamos aqui para compartilhar com vocês, para que vocês possam também alcançar a bênção de Deus nos seus casamentos e nas suas famílias. Nós também somos membros, pastores auxiliares e líderes do grupo de casais da Igreja Batista Betânia, na cidade de Campos dos Goytacazes, igreja dos nossos amados pastores Henrique e Eliana Lima, o qual nós trazemos aqui o abraço deles para vocês e queremos fazer um convite, não é verdade, amor? Isso aí, olha só, nós já temos, como a gente tem dito aqui, já temos os cultos presenciais, tá bom? Às quintas-feiras, às 20 horas, é o nosso culto de oração. E aos domingos, 19 horas, é o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Todos vocês serão muito bem-vindos se quiserem fazer uma visita pra gente lá, tá bom? Nós vamos gostar muito de conhecer vocês. Verdade. Então, para você que é de Campos e da região, nós queremos passar o endereço para você. É na rua Ibitioca, número 92, no Parque Lebré, em Campos dos Goytacazes. Vocês serão muito bem-vindos, será um prazer poder conhecê-los de perto, estar de perto com você e adorar a Deus juntamente com você. Então, tá bom? Se você é de perto, Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro ou região, venha nos fazer uma visita na Igreja Batista Betânia, em Campos dos Goytacazes. Amém? Amém. Queridos, tá acabando a pandemia, hein? Em nome de Jesus, esse trem tá acabando, não é verdade? Então, começa a se preparar, a voltar às atividades da tua igreja, a participar dos grupos da sua igreja, a participar daquilo que Deus tem dado de melhor para a tua vida, para o teu casamento, na tua igreja, e que Deus possa continuar te abençoando, porque 2020 não acabou. Ainda falta muito tempo, dá para acontecer muita coisa de Deus ainda na tua vida, então não perca a esperança, continue sonhando, porque o melhor de Deus ainda está por vir e ainda em 2020. Amém. Não é verdade? Eu creio nisso. E em breve, nós do Ministério Casamento a 3 vamos começar com as nossas atividades aqui, também presenciais aqui na nossa cidade, na nossa região. Então fique atentos às nossas redes sociais. Nós queremos também te pedir o seu apoio e a sua participação nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, onde você já está. Então curte, compartilha esse vídeo com todo mundo e um monte de vídeo que tem aí também já, tá bom? Além disso, nós temos também o perfil no Instagram, não é isso? É porque às vezes eu falo errado, aí eu olho para ela. Perfil no Instagram e o outro é o quê? O outro é YouTube também, YouTube, isso, canal do YouTube. Um é perfil, outro é canal e aqui é página, viu? Isso aí. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Tudo bem facinho, @casamento a3 oficial, para ficar bem facinho para você. Qualquer uma das redes sociais, você encontra a gente lá. Você também pode nos mandar mensagem, né? As mensagens que aparecem aqui a gente não tem como ficar lendo. Isso aí que eu né? falar, a gente não tem como responder vocês Isso, agora. Assim que acabar. Mas assim que acabar, pode deixar sua mensagem aí que a gente responde assim que acabar a nossa live. Isso. E também você pode falar em off com a gente, tá bom? Aí tem na nossa página aqui do Facebook, tem um botãozinho lá, o WhatsApp. Você entra em contato diretamente com o nosso WhatsApp, para a gente poder conversar um pouco, trocar
algumas experiências em particular. Nós estamos aqui para servir a vocês, tá bom? Foi para isso que Deus nos chamou e é para isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. Mais algum recado, amor? Não, por enquanto é só. Então vamos orar para começar a nossa meditação dessa semana, a nossa reflexão desta semana. Amém. Amém? Amém. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, neste momento queremos te agradecer, porque estamos reunidos aqui em teu nome, é para a tua glória e para a tua honra. E te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio. Pai, nós queremos te pedir nessa noite, doce Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, tenha liberdade, a obra é tua, o Senhor é quem faz. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa ir de encontro à vida de cada casal, de cada homem, de cada mulher que está nos assistindo agora nesta live, aqueles que ainda vão assistir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los com o teu amor, que o Senhor possa alcançá-los com a tua unção, com o teu poder, que o Senhor possa transformá-los, Pai, através da tua palavra, através daquilo que será dito aqui nesta noite, que não sejamos nós, mas seja o Senhor a falar. Pai, que haja restauração de casamentos, que haja restauração de famílias, que haja, Pai, em nome de Jesus, cura, Pai, física, cura emocional, a cura da alma, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que haja salvação de vidas também através dessa live, para a honra e para a glória do teu santo nome, que todo empecilho seja lançado por terra e que prevaleça a tua vontade, que a tua palavra diz que é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Se você já viu aí o título da nossa live de hoje, você deve estar assim realmente com a pulguinha atrás da orelha, não é verdade? Mas é isso aí, querido. Nós vamos falar sobre as diferenças do homem e da mulher. Ou você acha que você e o seu cônjuge são totalmente iguais? Ah, não, nós somos uma só carne, nós somos iguaizinhos. Não, não, não. A pastora sempre fala aqui muito bem, né? Que nós somos uma só carne, porém esse projeto, esse envolvimento de uma só carne é feita por dois indivíduos distintos, não é verdade? Então, eu tenho as minhas características masculinas, tenho a minha personalidade masculina, a pastora tem as características e personalidades femininas dela, não é verdade? E isso são coisas bem diferentes, querido. Por mais que às vezes a gente tenha tanto um lado masculino como um lado feminino, né, um no outro, eu costumo falar que a pastora orou muito, porque eu tenho um lado feminino meio aflorado às vezes, né? Qual é o homem que gosta de ir para o shopping para andar, para ver vitrine com a mulher? Eu gosto, eu não vou não, eu gosto de ir, né? Eu só não vou para agradar ela não, né, amor? A gente curte muito ir no shopping, ficar andando, parar, olhar a vitrine, entrar nas lojas, ver roupa. Eu só não tenho muita paciência para escolher roupa com ela, porque ela realmente é mulher, aí eu já sou mais homem, né? Eu sou mais objetivo, isso é normal. Mas nós temos as nossas diferenças, na verdade, ainda que tenhamos essas características diferenciadas, nós somos diferentes, né? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos ler lá, meu amor, Gênesis 2:18, olha só o que diz. Deus criou, né, o mundo, mas está tudo na perfeição. E aí vem o Senhor aqui no versículo 18 e diz o seguinte: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então havia alguma coisa que ainda estava faltando. Então não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Aí vamos lá agora para o 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, a este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Há uma grande diferença entre nós desde a criação, né? Nós fomos feitos de forma diferente, né? A mulher foi feita da costela do homem. Então ela não foi feita como o homem foi feito desde o início, ela foi feita já
sendo parte de algo, sendo retirada de algo que foi a costela do homem. Só por aí você já vê que nós somos diferentes, desde da forma como fomos criados. Deus já nos criou de forma diferente. E uma das coisas que nós vemos muito quando conversamos com alguns casais é que muitos casais têm muita dificuldade de entender a diferença entre o pensamento da sua esposa ou do seu esposo, e eles têm um grande problema de atrito somente por falta de compreensão, de entendimento. Na verdade, nós podemos dizer que de conhecimento, né, da personalidade, da característica do sexo oposto. Porque, na verdade, nós não pensamos em estudar isso, né? Nós somos homens e queremos estudar o perfil do homem, como é ser homem. As mulheres são a mesma coisa, elas são mulheres e elas querem entender o perfil delas, como ser uma mulher, né? Mas quando nós nos casamos, é importante que nós venhamos buscar o conhecimento do perfil, da personalidade, né? Olha, homens e mulheres têm o quê? Temperamento diferenciado, personalidade, né? Ideias, né? Vocação, gostos, desejos diferenciados, né? Lugares de se pôr, de se colocar, né? De se impor, diferenciado, né? O homem, ele tem um jeito mais de chegar, cheguei. A mulher não tem muito disso. A mulher, o macho, né? Se a gente for olhar assim, o macho, ele é possuidor, ele comanda território, não é isso? Né? Na personalidade do macho. A fêmea, ela faz parte de um grupo, de um território. Então, por aí você já vê uma grande diferença. E muitos não conseguem conviver com essas diferenças. Acha, não, minha mulher tem que pensar igualzinho a mim, não, meu marido tem que pensar igualzinho a mim, e ficam criando, sem necessidade, né, por falta de conhecimento, a gente pode falar assim, atritos no casamento, apenas por preguiça ou por desleixo, de não querer compreender, de criar uma empatia, de se colocar no lugar do outro, né, em momentos no casamento. Lembram que nós, na nossa segunda-feira, acho que segunda-feira passada, nós falamos sobre as fases do casamento? Isso. Então, né, falar da fase de adaptação, se a gente buscasse isso logo no início do casamento, quantos problemas já não seriam resolvidos, evitados, né? Muitas Porque coisas. O que a gente está trazendo isso aqui nessa noite não é para menosprezar um, né, ressaltar um como melhor do que o outro, não é nada disso. O que a gente está trazendo aqui é para a gente poder aprender a compreender melhor as diferenças, né, para que a gente possa viver melhor, para que nós possamos ser felizes juntos. Né? Essa é a intenção da gente aqui hoje. E olha, isso aqui é só um pedacinho, né? Ainda tem muito ainda para que a gente possa aprender, para que a gente possa estudar, para que a gente possa ir trazendo para vocês aqui. Se nós formos ficar tentando qualificar as nossas diferenças, o que não é a nossa intenção aqui, né, é apenas de compreender as diferenças. Se nós fôssemos qualificar, nós talvez iríamos criar grandes problemas, porque nós iríamos talvez achar que o outro é melhor, ou pior ainda, achar que eu sou superior à pastora, né, que o homem é superior à mulher, ou que a mulher é superior ao homem. Então, o intuito desse estudo não é isso, é de entender, de compreender a diferença, para que a gente possa conviver em paz e harmonia com essas diferenças, né? Então vamos falar aqui sobre algumas diferenças, né? Por exemplo, diferença física, na verdade, nós vamos falar sobre a diferença entre o homem e a mulher. O homem, naturalmente, ele tem mais massa muscular física do que a mulher. Ou seja, ele tem um corpo mais resistente. Pastor, mas isso é porque você não me conhece? Porque eu caminho, porque eu faço e aconteço, eu dou faxina na casa e bebê. Ok, querida, eu sei de tudo isso, que Deus continue te abençoando. Mas naturalmente, né, o homem, ele tem um físico, né, o porte, ele tem um porte mais forte do que o da mulher. Por isso, em qualquer circunstância, indiferente, independente de qualquer que seja o motivo,
É extremamente um ato covarde um homem agredir uma mulher, né? Vocês já viram como é que é a briga que sai agressão física? O homem dá uma mãozada, a mulher voa longe. E quando a mulher bate no homem? Ela sobe, ela bate, ela amassa, ela puxa cabelo, ela dá soco, e o homem está resistindo tudo aquilo ali. Agora o homem, na raiva, ele dá um safanão, joga a mulher no chão. Por quê? Por causa do físico. O homem, ele tem um físico muito mais forte do que o da mulher. E isso... Deixando bem claro que isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, Nós querido. somos totalmente contra a violência física. Claro, mas é isso que eu estou falando, exatamente. Foi isso que eu falei, né? De forma alguma, não importa a circunstância ou o que tenha acontecido, é uma covardia um homem levantar a mão para uma mulher, e é uma falta de respeito a mulher levantar a mão para o homem também, né? Então, de ambas as partes, fora a agressão física, né? Quando chega a esse ponto, querido, na verdade, o casamento é só um milagre soberano de Deus mesmo, porque o negócio está feio, perdeu o respeito a princípio de tudo, né? Mas é só para exemplificar para você a força, né, que o homem tem. Mas por que isso, pastor? Porque o homem, ele foi criado para ser o protetor, né? O homem, ele foi criado para proteger ali a sua prole, para trabalhar com mais vigor, com afinco, para poder trazer o sustento para dentro de casa. Por isso o homem é assim. Mas olha só que interessante também, né? A mulher está na cozinha cozinhando, tchuf, deu um talinho no dedo, ó, ai, cortei o dedo, acabou ali. O homem cozinhando, o homem indo fazer um exame de glicose, ai, um furinho. Tô falando de mim mesmo, querido, verdade, né? Resisti enquanto eu pude. Tem homem que é assim mesmo, é claro que, né, não são todos, mas... Mas o homem, por exemplo, não é resistente à dor, não é verdade? Por isso, sabiamente, né, pela soberania dele, Deus criou a mulher para parir e não o homem. Porque se fosse o homem parindo, querido, pode ter certeza que esse mundo seria muito mais vazio, né? Porque a gente não teria essa resistência, né? Olha só, a mulher vai lá, vai parir, não me fez, né? Vai dar à luz, né? A mulher vai dar à luz e tem o parto normal. Olha, é uma maravilha isso para as mulheres, né? Aí a mulher vai lá, tem um parto normal, sai uma criança com a cabeça desse tamanho, e aí o que acontece? 2 dias depois a mulher já está andando, já está fazendo, já está acontecendo, está cuidando da casa, tem que fazer o resguardo, mas a resistência dela, né, pelo sofrimento de dor que ela passou, é a recuperação muito rápida. O homem não, querido, o homem deu uma topada, o mundo acaba, queridos. O homem quer 30 dias de como é que chama aquele negócio que o médico dá? De licença médica do trabalho. Por quê? Porque bateu o dedão do pé. O homem toma uma topada, bate o dedão do pé, tem gente aí que rola no chão no meio da rua e grita, entendeu? Por quê? Porque estava com a unhazinha inflamada, tomou uma topada, rolou no chão e gritou. Esse não sou eu não, esse é um outro amigo meu. Mas, queridos, por quê? Porque a gente não é resistente à dor. Nós, apesar da nossa força física, nós não temos resistência à dor. Então, você vê que não é por nós sermos mais fortes fisicamente que a nossa resistência é maior. Isso, mas aí vai justificar uma coisa, né, uma atitude deles que a maioria das mulheres não gostam. Por eles terem essa massa muscular, então, geralmente eles comem mais. Muito né, mais. para manter essa massa muscular. Mas aí, como eles têm essa massa muscular, existe um desejo do corpo mesmo, do físico, de se exercitar. De estar sempre em movimento, né? É a massa, o corpo dele foi feito para isso. Então aí, né, para ficar claro pra gente aqui nessa noite, nós mulheres, né, que tem aquele tão famoso jogo de futebol com os amigos, né, que a grande maioria não gosta, né, ou até mesmo, de repente, né, o seu marido aí não gosta de atividade, né, não gosta tanto de atividade física, tá parado, né, ele tá rindo, o pastor tá assim, tá parado, né, e aí começa a acumular, né, outras coisinhas, né, mas enfim, gosta de assistir futebol, né, a mente, olha pra você ver, a mente do homem começa a assimilar aquele jogo que ele está assistindo ali como uma atividade física.
para ele supre pelo menos naquele momento ali. Então, só para a gente entender que isso é uma necessidade física, tá? Aí não justifica, vamos entrar aí, por trás do futebol, né, alguns homens quererem fazer outras coisas, tá? Mas essa atitude, esse desejo deles de bater uma bolinha com os amigos, é deles, é do homem, é a necessidade física que eles têm, tá? De estarem sempre exercitando, sempre em movimento, tá bom? É verdade, né? Quer ver uma coisa que mostra que a mulher é muito mais resistente que o homem também? O ciclo da mulher. Querido, imagina o homem. A mulher tem o seu ciclo e o que ela faz? Continua vivendo normalmente, vai para o trabalho, faz as coisas de casa, continua normal. Se fosse homem, querido, parava o mundo, porque a gente não iria conseguir. Aí você vê a força da mulher, né? Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer não. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos falar agora de uma outra grande diferença entre o homem e a mulher. A diferença cerebral. O cérebro. Queridos, eu não sei se vocês já viram um videozinho que fala, né, sobre o cérebro do homem e da mulher. O homem, ele não tem a capacidade racional da mulher. Ele tem a capacidade lógica, mas de múltiplo raciocínio, essa é uma qualidade que pertence às mulheres, né? Vocês já devem ter visto já esse exemplo, nós já falamos outras vezes em algumas ministrações, né, sobre as caixinhas, né? A cabeça do homem é cheia de caixinhas. Então, se você vai falar com um homem sobre contas a pagar, ele vai lá, procura a caixinha de contas a pagar e ele vai falar sobre contas a pagar. Se você vai falar sobre filhos, tem que dar um tempinho para a gente ir lá e abrir a caixinha dos filhos, né? E a mulher? É um emaranhado de fios dando curto-circuito ao tempo todo, porque é um fio encostando no outro e um zzz. O homem, se o homem for dirigir, o homem vai dirigir, ele sabe exatamente o caminho que ele tem que fazer, né? A mulher, ela vai dirigir, não vai prestar atenção no trânsito, vai conversar com quem estiver do lado, vai estar pensando no arroz que ela deixou para fazer quando chegar, vai ficar pensando nos filhos que estão na escola e que horários para ver se vai dar para chegar, vai ficar pensando o que ela vai falar para o médico na hora que chegar na consulta. Então, assim, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O homem não, o homem é mais centrado, o homem é mais lógico. Eu não sei se você sabe, né? Mas a média, mais ou menos, do tamanho do cérebro da mulher é de 1,150 kg. Do homem já é 1,4 kg. Então o homem tem um cérebro maior. Ele consegue ter um pensamento, um raciocínio mais lógico, né? Isso é isso. Não é verdade? Por exemplo, um exemplo para ficar bem claro, quando o homem vai receber, por exemplo, pagamento, ele vai ser bem racional, bem lógico, né? Ele vai calcular, tenho isso para fazer, para pagar, né, os meus compromissos, vai sobrar tanto. Já as mulheres, quando vão receber um salário, ela sabe das contas, ela vai fazer o financeiro, mas aí ela vai pensar naquele jantar, ou naquela comemoração, naquele aniversário, naquele presente que tem que comprar. Então, o cérebro da mulher, ele se conecta ao lado direito e o esquerdo muito mais do que o homem, né? Em uma velocidade muito maior. Então, por isso que se fala emaranhado, porque um lado se conecta com o outro. Então, a gente pensa no racional, no financeiro, né, tudo, mas o emocional é muito aflorado, tá? Então, a gente está falando da direção, por exemplo. Um exemplo aí, se ele for num carro de um amigo, dirigir para ele e levar esse amigo para um lugar. Ele vai pensar no trajeto, né? Como ele diz, que eles são, o GPS é aprumadinho, noção de espaço, né? É com eles, né? A gente não, isso não é com a gente. Por isso que às vezes suas esposas ficam do lado quando você está dirigindo. Existe, tudo que você está falando, é claro que existem as mulheres que, né, e os homens que existem as exceções. São feras, existe um Mas a regra, né, na maior parte é essa. A mulher não tem muita noção de espaço, né, de trajeto, de mapa, né? Diga eu, né? Mas essa é a mulher, tá? Mas então, se um homem tiver que levar o seu amigo dirigindo o carro para ele, o carro dele, para ele não pôde dirigir naquela hora, ele vai levar o amigo até onde um amigo deseja, vai pensar no trajeto e na potência do motor do carro do amigo, entendeu? Bom, o carro, passa a reparar a partir de hoje, você vê.
a conversa, né? Aí já a mulher, se a mulher estiver levando a amiga para algum lugar que precisa, aí a mulher vai estar pensando no trajeto, mas aí vai estar pensando na amiga, no que a amiga vai fazer, se vai dar certo, se a amiga vai ser feliz no que está indo fazer, ou se é numa consulta, por exemplo, vai ficar preocupada com a saúde da amiga, né? Se vai doer o procedimento, de repente, que a amiga está indo fazer, entendeu? Então, a gente pensa nisso tudo. E eles, por isso, que quando a gente vai falar alguma coisa com eles, se eles estiverem fazendo alguma coisa naquele momento, não adianta você falar, querendo que ele entenda, que ele absorva tudo ali naquele momento, né? Você tem que esperar o tempo certo para você falar com ele, para ele, né, te dar a devida atenção, porque senão, ou ele não vai te dar a atenção que você deseja, que você precisa, ou o que ele vai estar fazendo, ele vai fazer errado, porque ele vai dividir, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, como a gente, né? Arroz, é o almoço, é filho, né? É a casa, é planta, é tudo ao mesmo tempo. A gente, né? O Senhor nos criou assim e os criou, né? Dessa forma. Então, por isso é tão importante a gente entender e compreender um ao outro. E isso, assim, é em tudo, querido. Ó, eu e a pastora, a gente gosta muito de estar sempre juntos. Né? Se a gente está em casa, a gente procura sempre estar juntinho mesmo. A gente senta no sofá de dois lugares para a gente ficar bem pertinho do outro. Eu gosto de jogar as pernas por cima da pastora, né? Então eu gosto que às vezes ela joga a perna por cima de mim. Então a gente gosta de estar bem juntinho. Aí, foi esse final de semana, eu estava assistindo uns vídeos no computador e a pastora estava fazendo a unha. Aí ela, quero ficar aqui juntinho com você. E eu vendo o negócio no computador, querido. E eu falei assim, esse negócio não vai dar certo. Mas eu tava vendo. Aí eu tô vendo, ela sabe que eu ponho o fone e acabou, querido. Não fala comigo, eu não consigo ouvir nada baixo no fone. E eu tô vendo ali, se eu estiver olhando pro computador, querido, você pode dar pirueta do meu lado. Eu não é só computador não, tá? Se eu estiver focado assistindo alguma coisa, televisão, você pode dar pirueta do meu lado que eu não vou ver, querido. Eu sou assim, pelo menos. Eu sou focado naquilo que eu tô vendo. Eu não consigo desviar minha atenção. Eu, por exemplo, sempre gostei de sentar no primeiro banco da igreja. Por quê, pastor? Porque se eu sentar no segundo banco, a pessoa que estiver na frente e ficar mexendo durante a pregação, me desconcentra de eu não saber nem o que foi pregado na igreja. Então, eu tenho essa questão. Então, se eu concentrar ali, aí ela começou a conversar comigo. Toda hora, aí ela fazia assim, colocava a mão na minha... Aí eu comecei a ver os vídeos e eu falava assim, você tem alguma coisa para falar? Fale agora ou cale-se pelos próximos 7 minutos. Isso aí, você tem tantos minutos. Você tem tantos minutos para ficar caladinho. Ó, não vou te dar atenção, eu vou assistir aqui agora, são 12 minutos. Você quer falar alguma coisa? Ou então cale-se por 12 minutos, que eu quero ver aqui. Então assim, por quê? Porque eu não consigo. Ou então eu parava de ver o que eu estava vendo e ficava só com ela, fazendo unha, batendo papo, né? Mas eu queria ver o que eu estava vendo. Mas assim, a gente, né, se dá bem com esses negócios. Ela não tem problema nenhum. Ela ficava aflita para falar, mas ela sabia que eu não ia dar atenção porque eu nem estava vendo. Na hora que ela não falava, que eu começava o vídeo, era 7 minutos, 12 minutos, 13 minutos e aquele tempo era ali. Isso hoje é de boa, mas nem sempre foi de boa. Não. Né? Isso já irritou muito. Muita coisa. Então até a gente entender e compreender isso, a gente passou, né, uns atritos aí, tá? Mas aí vai uma notícia boa para você, mulher. Por nós temos essa multifunção, né? Temos esses pensamentos aí em várias áreas, a gente gasta mais energia que eles, sabia? Sei. Né? E aí, sabe, a gente não tem aquele soninho que de repente, né, a mulher tem a necessidade de dormir um pouco a mais, que muitos maridos gostam de chamar a mulher de preguiçosa. Já ouviu isso aí? Ou já ouviu alguém reclamando que o marido está chamando, né? Já te chamando de preguiçosa porque não entende? Não é preguiça, é o cansaço. Às vezes você precisa de mais uma meia horinha de sono, mais 15 minutos de sono. É por causa disso, tá? O nosso corpo consome muito mais energia por causa dessas multitarefas que nós temos, tá? Esse lado emocional com o físico, com as tarefas do dia a dia, isso consome mais energia do que eles. Então, quando eles levantam para poder fazer alguma coisa, né, a gente demora mais um pouquinho em relação a isso por causa disso, tá? A gente consome mais energia mesmo. Então, fica hoje uma boa notícia para vocês mulheres, para vocês homens também, para entenderem um pouco melhor as esposas de vocês, tá? Não é que é preguiça, não, é somente
mesmo um tempinho a mais que ela precisa para repor essa energia que foi gasta aí, tá bom? Isso é tão interessante, querido, que eu lembro que na época nossa de namoro, eu lembro que a pastora, ela tinha 2 horas de almoço. Ela conseguia sair do trabalho, ir em casa almoçar e ela tinha tudo cronometrado, né? Ela ia sair do trabalho, chegar em casa e almoçar, e depois ela ia, nesse tempo do almoço dela, ela ia ter uns 30, 40 minutos de sono, acordar, se preparar para voltar para o trabalho. Eu não conseguia entender como é que ela fazia isso, né? Mas ela conseguia. Eu precisava, né, dessa meia hora. Ela precisava dessa meia hora no almoço. Olha, ela acordava outra pessoa. Hoje eu já sei como é que isso funciona. Hoje eu já gosto da meia horinha depois do almoço, né? Quando eu almoço, eu gosto, se eu estou em casa, de dormir um pouquinho. Chamo ela comigo. Amor, o que você vai fazer agora? Tem um tempinho para mim? Vamos ali tirar um soninho. Mas isso foi uma coisa, por exemplo, que a gente teve que adaptar no nosso casamento. Porque quando nós casamos, eu, até bem pouco tempo antes da gente casar, eu trabalhava em rádio. E eu trabalhava de madrugada, então eu ficava a madrugada toda acordado. Eu chegava em casa da rádio por volta de 7 horas da manhã, aí eu dormia até 2, 3 horas da tarde e já acordava para poder ir de novo, já preparar para ir trabalhar, às vezes fazer alguma coisa antes de trabalhar. E aí quando nós nos casamos, né, a pastora, ela tinha uma unção, ela veio com uma unção especial, apesar de gastar mais energia, mas ela tinha também a unção do sono. Ela dormia 25 horas por dia. Não, também não exagero. E eu não gostava. Mas ela gostava. Eu não conseguia dormir. Eu sempre fui muito da madrugada, né? Eu tenho um amigo que ele ouve. Lembra aquela musiquinha do programa do Jô, que tocava no programa do Jô? Eu tenho um amigo que até hoje, um amigo pastor, nós moramos juntos, e até hoje ele ouve aquela música e ele lembra de mim, porque eu só dormia depois que eu assistia o programa do Jô. Então ele sabia que quando tocava aquela musiquinha, eu ia dormir. Então assim, eram características diferentes que nós tivemos que nos adaptar, né? Eu tive que começar a entender. No início eu cobrei, porque ela só queria dormir. Meu Deus do céu, final de semana com a esposa em casa, recém-casado. A mulher queria dormir, querido. Meu Deus, ela trabalhava fora e ela queria dormir no final de semana de tarde. Aí, né? Trabalhava fora, tinha casa, a gente já fazia parte de ministério, a gente sempre foi envolvido em ministério de música, de dança na igreja. Então era muito ativo. E aí a gente teve que adaptar, dava aula de escola dominical, a gente teve que adaptar isso, querido, porque a mulher queria dormir e eu não conseguia dormir, né? Aí o que acontece? Eu tive que começar a compreender mais o lado dela, a entender mais como é que funcionava o organismo dela, né? E saber que ela tinha, por necessidade, né, para repor as energias, esse tempo de dormir a mais, né? Eu, quando mais novo, eu dormia pouquíssimas horas e era o suficiente. Hoje, né, ficando mais experiente, eu preciso de um pouco mais de horas para dormir. Nem sempre as 8 horas para mim é o suficiente. Então, são coisas que a gente vai mudando e vai adaptando. E aí a gente, né, nessa questão da adaptação, nós nos adaptamos, né, à rotina um do outro e a nós mesmos. Porque a mulher, depois que ela tem filho, gente, acabou esse negócio de sono. Acabou. Na realidade, a gente tem essa necessidade, mas a gente não tem como, né, dormir como antes, né? Eu, particularmente, depois... E Deus é tão bom que eu tenho a necessidade de dormir, mas não consigo mais como antes. E outra, né, passei a gostar também da parte noturna, né, da noite. Então, a gente tem que ir olhando, né, como que é o costume um do outro e se adaptando, desde que um não prejudique, né, um ao outro, e nem a rotina, né, do casal, da família, que tem que andar de maneira correta durante o dia, né? Então, a gente tem que se adaptar, queridos. A Bíblia mesmo fala que a gente possa se renovar, né, através da nossa mente, né? Então, a gente não pode viver com a mente fechada. Esse negócio tem um ditado, nem sei se cabe aqui esse ditado, de pão que nasce torto, morre torto, né? Eu nasci assim, você sempre assim, né? Então, não pode, tá? Se você quer ser feliz, você precisa buscar um novo que Deus tenha apresentado para você. Tá? De repente Deus está te apresentando um novo hoje. A gente, nem sei por que eu estou falando isso, não está nem aqui, mas a gente está vivendo num período tão difícil, né, tão conturbado, tão triste, tão complicado, né, esse vírus, né, esse coronavírus, essa pandemia, mas de repente dentro
né, desse caos que o mundo está passando hoje, Deus tem te apresentado algo novo e você não tem prestado atenção. Você não tem se aberto para aquilo que Deus está querendo te mostrar aí, né? Deus está querendo fazer a tua vida, né, mudar, dar uns 360 graus aí de mudança na tua vida, para que você possa... O pastor não começou a live falando que 2020 não acabou ainda, não acabou mesmo não, né? Deus ainda tem muito para fazer, mas você precisa estar aberto àquilo que Deus tem para fazer na tua vida. De repente hoje você está aí buscando uma restauração do teu casamento, mas se você não se abrir para aquilo que Deus está mostrando para você, você não vai ser feliz. E outra coisa, a gente está falando das diferenças, a gente precisa entender que a mudança começa em nós. Tá? A mudança que eu espero nela começa em mim. Isso. E o pastor falou isso vice-versa. aqui até na segunda-feira passada. Tá? Não tem como eu mudá-lo. Nossa, isso não vai ter que... Não. Primeiro eu mudo e automaticamente ele vai ver a mudança em mim e aí ele vai mudando também e as coisas vão se encaixando. Ainda só colocando um ponto nessa questão que você colocou, amor, às vezes a gente pode ter aqui algum casal que está vivendo a nova fase do casamento, né, que está saindo da lua de mel e está começando a viver uma nova fase que é da chegada dos filhos, né? Por essa questão, né, toda de que a mulher gasta mais energia, que precisa de mais tempo para se repor, é que você, homem, nessa fase, precisa ajudar a sua esposa, né? Precisa ajudá-la de madrugada, quando acorda. É claro, né, esposa, que o marido ele também tem a necessidade de dormir, ter uma boa noite de sono para trabalhar no outro dia. Mas não custa nada também o marido, às vezes, se sacrificar um pouquinho para poder ajudar a esposa nessa tarefa, inclusive porque geralmente as crianças, principalmente quando estão bem novinhas, elas dão trabalho mesmo durante a noite, né? É querer mamar mais, é dorzinha de barriga, é cólicazinha, e aí às vezes a esposa está tão cansada e a criança precisa ficar ali juntinho assim no peito para aquecer, né? Tem esses negocinhos assim. Então, homens, precisa ajudar a tua esposa, queridos, né? Precisa. Eu sei que é difícil para nós, né? Quando nasceu a nossa primeira filha, a minha sogra queria ficar com a minha esposa, né? E eu falei, não, pode deixar que eu fico na maternidade. Na primeira né? noite. Na primeira né? noite, não pode deixar que eu fico, que eu tá felizão, chegada da minha filha. Tive resistência, querido. A pastora teve que jogar um sapato em mim, porque eu dormi na cadeira era quarto, né? Tinha plano de saúde. Na cadeira eu dormi, ela chamou e eu não acordava. Gente, a nossa filha teve muita cólica, Muita aquela primeira coisa, noite, né? querido, O leite demora a sair meu porque foi Deus. cesárea. Então, e ela chorava muito e nada de enfermeira chegar, né? Claro, não iam liberar leite para ela. E eu precisando da ajuda, já tinha dado de mamar e tudo, não precisava que alguém Tinha sido segurasse cesárea, não foi parto eu presa, normal. tava com soro. Foi um desespero. Eu taquei mesmo, taquei um chinelo, taquei o outro. E ele deitado lá dormindo, entendeu? Então, assim, eu sei que a gente não tem muita Só resistência. para vocês entenderem, o que a gente passou. A gente não tem muita resistência. Mas depois eu ajudei, né, amor? Depois eu passei algumas noites acordando. Depois eu fui aprendendo, né, com o tempo e fui ajudando. Mas precisa ter essa ajuda, querido, né? Então, de repente, vocês estão nessa fase aí, olha, essa é uma boa dica para vocês, tá Sim. bom? Pode falar. Eu ia passar para outro tópico, mas pode falar. Então, antes do pastor passar para outro tópico, uma coisa que a gente também colocou aqui é o seguinte, o Senhor nos fez completos, não é isso? O Senhor Deus fez um homem completo, né, com tudo aquilo que ele necessita. E nós mulheres também, o Senhor nos fez completas, tá? Então a gente até brinca, né? A gente fala mesmo, a metade da laranja, né? A tampa da panela, né? Aí no Facebook mesmo, quando a gente vai parabenizar algum casal, tem até os emojis, né? Que eu acho que é assim que chama mesmo, das laranjinhas que colam uma na outra, né? De que coração que completa um no outro, né? Então assim, a gente precisa entender que cada um aqui de nós somos completos. A gente se complementa, tá? O marido e a mulher se complementam, não se completam, se complementam. Como assim? Ele tem características que eu não tenho. Já imaginou, gente, a mulher que é mais emoção do que razão, né? É muito emocional. Já pensaram se eu fosse viver todos os dias da minha vida nessa emoção à flor da pele
e vai resolver problema e às vezes não consegue porque está com o emocional aflorado, né? Na maternidade, está com o emocional aflorado. E se não tiver alguém que tenha a razão mais forte para me chamar a razão, né? Para me poder parar e raciocinar melhor, né? Ver que as coisas não são assim, que o mundo não está acabando. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho características que ele não tem, né? Que vão ajudar a ver melhor, né, a lidar melhor com as situações, tá? Então a gente se complementa. Nós vamos falar, inclusive, só mais 2 pontos, e um tem a ver com isso que você acabou de falar agora, amor, que nós vamos falar sobre a percepção, na verdade. Por quê? Porque o homem, como eu já falei, o homem é mais focado, o homem é mais lógico, né? O homem não tem uma visão periférica, né? O homem tem uma visão daquilo ali, né? A mulher não. A mulher já consegue ter uma visão periférica da situação, né? Por isso, às vezes, vocês veem falando que a mulher é uma antena parabólica, né? Ela consegue... Então, homem, preste atenção. Quando a tua mulher falar alguma coisa em relação a alguma situação, dê atenção à sua esposa, viu? Porque a visão da sua esposa é muito mais ampla do que a sua, né? Às vezes, na nossa convivência, né, do relacionamento social, aí fala assim, olha, aquela pessoa ali, assim, que isso, amor? Nossa, é mesmo? Eu não vi isso, não. A gente não vê, realmente a gente não vê, mulheres. O homem, ele não tem essa percepção, esse feeling, né? É a leitura, né, do gestual, leitura, do corporal, exatamente. Né? Às vezes uma afeição, um olhar, né? Interpretação da linguagem corporal. É isso. Né? Isso comportamental. Então, a mulher tem essa capacidade, mais do que o homem, né? O homem não consegue. Né? Um homem consegue ser feito de bobo facilmente. A mulher não, querido. A mulher consegue. Olha, você já viu um negócio assim que, às vezes a mulher fala assim, você está mentindo. É uma coisa, por causa, às vezes, um jeitinho, só uma tremidinha assim, na hora que você falou, a mulher consegue ver aquilo, né? Eu fico às vezes assim, a mulher pega, olha, a pastora às vezes chega assim, põe a roupa, tá bonita, amor? Eu olho assim, nossa, tá maravilhosa, tá linda. Né, amor, mas essa roupa aqui, isso daqui, minha filha, para de procurar defeito, tem quem vai olhar isso? Claro que olha, as pessoas olham. Aí eu olho assim e falo, meu Deus, eu não consegui ver nada disso que ela falou, né? Mas elas conseguem ver, né? Por isso que o homem se arruma assim, ó, né? O homem chegou, pegou ali, Camilo, uma camisa, uma calça, né? Às vezes eu falo assim, a pastora fala assim, com qual blusa que você vai para a igreja? Aí eu falo, eu vou com aquela assim, 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 e ela fica assim, assim, assado. Aí quando eu vou ver, eu estou falando de uma camisa, eu não estou falando de uma blusa. Só que para mim, querido, tudo é a mesma coisa. Camisa, blusa, jaqueta, para mim é tudo igual, né? Para mim é tudo igual. Não, para elas tem diferença, não é verdade? Então, essa aí é uma percepção que a mulher tem que a gente não tem. A gente não consegue ver essas coisas, né? Outra coisa, ele está falando de arrumação, mas a gente, por exemplo, uma coisa que vocês, às vezes, os homens falam, que irrita a gente, mas para vocês entenderem, uma mulher, ela tem necessidades maiores em relação aos seus cuidados, né? Então, se você for no banheiro, você vai ver muito mais coisas femininas do que masculinas. É claro que hoje existem homens que se cuidam, né? Tem homens que usam o negócio das mulheres. Usa, né? E se bobear até mais do que as mulheres. Mas o normal, né? É a mulher lá, tem mais coisas. E aí tem homem que chega assim, vai olhar, mas você precisa disso tudo aqui? Tem certeza que você tem necessidade disso tudo aqui? Isso, gente, isso irrita muito a mulher, tá? É claro que a gente tem essa necessidade, tá bom? Arrumar mala, então, né? Eles são muito mais... Isso já não é tão necessário, amor, de verdade. Né? Isso aí que costumam falar, né? A gente quer, às vezes, põe muita coisa, né? Ajuda a gente, às vezes, a tirar algumas coisinhas que não são necessárias. Mas olha o jeito de como vocês vão falar, né? Existe, é o que eu falo sempre com o pastor aqui, vou abrir para vocês, né? Pode-se falar, mas olha a forma como vai ser dita, né, a mensagem, para que seja claro, né, para que a pessoa tenha um efeito que realmente a pessoa precisa, né? Porque dependendo da forma que é falado, a pessoa vai se trancar na hora
e pronto, acabou, não quer saber de mais nada, né? Se o esposo, então, for grosseiro com a mulher se tranca na hora e pronto, acabou. A mesma forma a mulher, se a mulher for grosseira e desrespeitar o marido, acabou, não consegue mais nada, né? Então a gente precisa olhar isso daí, avaliar todas essas coisas aí. A gente está falando aqui no normal, tá? É claro que existem casos de pessoas que são consumidoras compulsivas, né? Isso aí é outro assunto, tá? Isso aí é o normal, né? Da gente, dos nossos cuidados pessoais, da nossa arrumação, né? A gente olha pro relógio, a gente olha pro relógio, faltam 40, 50 minutos, não, vou ficar pronto rapidinho. Aí você olha, a mulher vai arrumar, você olha, né? Arruma ela, arruma o filho, olha a roupa para o marido, você quando vai ver o relógio correu, tá atrasado, né? Então isso é nosso, é uma coisa que a gente precisa arrumar com muito mais tempo, né? Do que eles, tá? É a nossa necessidade mesmo. E também tem outra coisa, tem homem que fala assim, cadê você? Eu falo assim, não, tô chegando aí já, tô saindo já. Às vezes pode ser, quase sempre, que o homem quando fala assim, tô saindo aqui já, às vezes não tirou nem tomou banho ainda, né? Outra coisa, essa questão nossa do trato, né? Boa essa, né? Do trato. Nós amigas, nós vamos tratar as amigas pelo nome ou por um apelido carinhoso, né? Patrícia, Pati, Lúcia, Lu, né? Você tá rindo, né? E aí vai, Pati, Lu, que mais aí? Cris, né? Essas coisinhas assim de mulher mesmo, trato carinhoso. Aí o homem vai se tratar como? Cabeção, cabeçudo, fedorento, chulezento. Gente, nós Rojão. Eu fui na oficina com o pastor outro dia, porque o carro, né, deu defeito com a gente, nós dois com os nossos filhos. E aí a gente parou na oficina e a gente está esperando eles se mexerem no carro. Daqui a pouco eu tô vendo um mecânico chamar o outro, Pernilongo, vem aqui, Pernilongo. Aí daqui a pouco, o cadernal, cadê aquela ferramenta? Gente, eu nunca ri tanto naquele dia. Como foi naquele dia? Pernilongo, cadernal, porque eu tô lembrando aqui, tá? Então, não é de espantar, isso é deles, né? Vai entender, é o jeito deles se tratarem, né? E não é, para eles isso não é ofensivo, né? É o jeito que o homem está tratando um ao outro aí. Hoje, por exemplo, quando eu chego... Não vai tratar assim sua esposa não, tá? Não pode. Hoje, por exemplo, quando eu chego num lugar e eu não conheço, coisa e tal, é homem assim, pra tratar... Ô, João, quanto que é isso? Ô, João, coisa e tal. Ô, a gente campeão, tem eu esse, sou né? bichão daí também, ô, campeão. Então a gente tem essa questão, né? Isso daí, o que eu ia falar até, era outro tópico que a gente ia colocar, né? Formas de se expressar e de tratamento no relacionamento, né? Porém, essa forma, e a gente ia finalizar com essa forma de nós nos expressarmos, de nós falarmos, né, com um amigo, de nos relacionarmos com as pessoas de fora, não pode ser a mesma forma como nós vamos, né, nos relacionar e tratar o nosso cônjuge. Já pensou se eu chamasse a pastora de cabeçuda ou cabeçuda? Ou chulezenta, ou quatro olhos. Gente, quando eu era criança eu ouvi tanto isso. Mano, não ia falar isso. Né? Não tem problema falar não. Eu estou enxergando aqui agora aqui. A gente não tem como responder as mensagens agora, nem ler todas, mas eu estou vendo uma aqui da Lúcia, que ela falou que isso é bullying, né? Eu ouvi tanto quando criança e a gente sabia lidar muito melhor com isso, né? Verdade. Hoje é bullying. Até o papagaio da minha casa me chamava de quatro olhos, chamava Elaine, eu chegava perto dela, quatro olhos, né? Então a gente sabia lidar muito melhor com essas coisas. Mas né? na verdade, querida, essas nossas diferenças, né? Elas são, na verdade, qualidades que nós temos, né? E nós temos que saber usar isso a nosso favor e não contra nós. Então, a partir de hoje faz o seguinte, pega aí essas questões que a sua esposa é diferente de você e aproveita essas questões, essas diferenças, né? Assim também o esposo, né? A esposa, pega aí essas diferenças que o seu esposo tem, né, de você e começa a trazer isso para coisas boas para o casamento. Começa a ajustar a diferença de vocês para que vocês possam viver de uma forma mais harmoniosa, mais tranquila, mais compreensiva, mais amorosa, não é verdade? Lembrando sempre que não importa a diferença, né? O respeito é o princípio de toda harmonia no casamento e no lar.
Na verdade, um lar que não tem o respeito, querido, ele não tem nada, né? Se perdeu o respeito, perdeu ali até mesmo a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus é um Deus de princípios, né? Então, tanto a mulher respeitar o marido, né, com a condição dele de sacerdote, como o marido respeitar a esposa, né, na condição dela de auxiliadora, daquela que sustenta ali, que é o alicerce e a base para ele, né, na questão do cuidado das coisas que se conquistam. Então, se não houver o respeito, aí, querido, realmente tudo desmorona. O respeito é o princípio de tudo, né? Mas o que nós trouxemos esse assunto aqui dessas diferenças, algumas, né? São muitas diferenças, né? Em reconhecer algo, em identificar problemas, embora a gente falou aqui um pouco que a mulher é uma antena parabólica, né? Ela consegue identificar num ambiente uma situação melhor do que o homem, mas essas são algumas questões que nós trouxemos para que vocês possam entender, né, que mesmo com essas diferenças, vocês conseguem viver bem. Basta que vocês se coloquem à disposição de se adaptar à diferença um do outro. Está aqui, ó, a comprovação, né? A pastora já falou sobre isso. Hoje eu sou mais mineiro do que carioca, né? Mas carioca, né, de raiz, uma criação completamente diferente. Nós tivemos aqui um encontro aqui com a minha família aqui, no aniversário da minha filha no último sábado, e quanto nós rimos, sabe? Porque é uma família doida, você não imagina o que a minha família, as pessoas fazem, que a gente apronta, né? Eu não, que eu já estou mais mineiro, mas eu já fiz muitas coisas também no passado, então eu era meio doido. Aí juntei em Minas Gerais, fui para Minas Gerais e conheci uma mineira de uma família completamente diferente, um jeito completamente diferente, costumes completamente diferentes, cultura diferente. E a gente está aqui, ó, juntou tudo isso dentro de uma sacola e a gente está administrando. Estamos administrando muitas coisas na nossa vida, né? Sempre nós temos, né, que aparar arestas, né, pedir perdão, né, reconhecer que errou. A gente sempre vive isso. 20 anos de casado, querida, a gente está se assustando. Sabe por quê? Não existe casamento perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? Existem casamentos bem vividos, abençoados, que vivem na direção do Espírito Santo de Deus, que Deus, né, comanda, mas a perfeição, querida, é só na hora que nós estivermos lá com o papai lá no céu. Então aqui, vá se adaptando às diferenças e sejam felizes, né? Às vezes a gente vê tantos casais brigando por coisas bobas assim, umas diferençazinhas que, poxa, né, coisa fácil de se resolver. Mas que naquele momento, né, mas que naquele momento é uma tempestade, um mar revolto. E a gente às vezes olha assim e fala assim, meu Deus do céu. Então, principalmente para você que é casado de novo, aproveita essa fase para vocês poderem se conhecer bem, né? Eu já falei isso aqui também. Eu e a pastora, nós ficamos entre namoro e noivado 2 anos e 10 meses. Nunca tivemos uma briga, nunca tivemos uma discussão. Com 3 meses de casado, a gente teve a nossa primeira DR. 3 meses de casado, querido. Olha só que loucura, né? Eu achei que o meu casamento ia ser assim, ó, puf! Foi aí que eu comecei a não acreditar no casamento perfeito e sabia que ia ser trabalhoso. Mas eu casei para a vida toda, ela também, juntos até a eternidade, #Jai. Então, nós vamos caminhando, juntos a cada dia, melhorando e nos aperfeiçoando nas nossas diferenças. Não é verdade? Isso aí. Nós queremos orar por vocês agora. Amém? Pega na mão do seu cônjuge aí, olha, bem assim, olha. Lembre-se que nós somos fortes, mas unidos nós somos imbatíveis. Mas se você estiver sozinho aí, pense agora no teu cônjuge, presente a vida, né, do teu cônjuge agora, nessa hora. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Deus, nós queremos te agradecer por essa reflexão, por essa palavra trazida. Nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor trouxe esse assunto aqui para a nossa comunidade, para a nossa página, é porque pessoas precisam ouvir, Senhor, sobre esse assunto. Então, o nosso pedido é que esse vídeo alcance a vida dessas pessoas que precisam ouvir a Tua voz através dessa reflexão que nós colocamos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que
toda incompatibilidade, que todo atrito com as diferenças sejam agora jogadas por terra em nome de Jesus. Nós ministramos sobre a vida dos teus filhos, sobre os casais, sobre as famílias, Pai, a tua paz, a tua harmonia, Pai, o entendimento. Deus, em nome de Jesus, que eles possam ajustar as suas diferenças e que possam fazer dessas diferenças mais força para que eles possam seguir a cada dia essa união que o Senhor permitiu que acontecesse. Porque nós sabemos que o Senhor não une vidas, o Senhor une propósitos. Então, que os seus propósitos se cumpram sobre a vida de cada um que alcançar esse vídeo, em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua vida, nós abençoamos o teu casamento, abençoamos a tua família, abençoamos os teus negócios em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Um prazer poder ter estado aqui com vocês de novo. E lembre-se, toda segunda-feira, às 9 da noite, nós temos um encontro marcado com vocês. Aqui na nossa página do Facebook, Casamento A3 Oficial. Nos ajude a compartilhar. Compartilha. A página está aí, tem muitos outros vídeos com muitos outros assuntos, tá bom? Que nós trouxemos aqui para vocês, tá? Vai lá também, visita nosso canal, né, do YouTube e nosso perfil no Instagram, tá? Que a gente está começando agora, nos ajude a compartilhar, tá? Vamos estar compartilhando a palavra de Deus para mais pessoas aí, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui com a gente, né? Vocês que ainda vão assistir também, que Deus possa abençoá-los. É um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês. Lembrando que o princípio e base do nosso Ministério Casamento A3 é implantar o reino de Deus nas famílias desta terra. Então, se você compartilhar, curtir e compartilhar as nossas redes sociais, você também vai estar nesse projeto missionário, tá bom? Ó, beijão no coração, graça e paz, que Deus abençoe. Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau.